Meu nome é Evelyn, tenho 78 anos e vivi boa parte da minha vida em uma cidade pequena de Indiana. Nunca imaginei que contaria esta história, e ainda hoje sinto uma mistura de vergonha e alívio ao falar sobre ela. O silêncio, vocês sabem, tem dentes, e os meus já morderam tempo demais sem que eu percebesse. Mas chegou o momento de colocar tudo para fora. Tudo começou numa noite que, até hoje, consigo sentir o aroma no ar, mesmo depois de tantos anos. Era uma quinta-feira. O céu estava daquele jeito estranho, cinza com tons roxos, como se a noite já chegasse carregando uma dor antiga. Eu me sentei à mesa de jantar deles, uma mesa longa e brilhante que nunca fora minha, com talheres alinhados de maneira quase exagerada, cadeiras duras, e um silêncio que parecia gritar. Meu filho Daniel ainda estava no trabalho, e só estávamos eu e Melissa, a esposa dele, além do cocker spaniel da casa, LY, que parecia ter mais liberdade que eu. Ela colocou na minha frente uma tigela pequena de porcelana, daquelas que se usam para sopa ou sobremesa. Saiu vapor dela, e dentro havia um ensopado espesso, marrom, borbulhando como lama. Ela não disse o que era, mas nem precisou. Levantei a colher com cuidado e levei até a boca. Já comi muita comida simples na vida, carnes baratas, feijão enlatado, arroz mal cozido. Conheço a falta, a luta. Mas aquele cheiro, aquele gosto, não parecia pertencer a nenhuma cozinha humana. Tinha um doce metálico, uma textura estranha que me fez parar. Segurei a colher na boca por um instante antes de pousá-la de volta na tigela. Moni, murmurei para mim mesma, mais do que para ela. Melissa se virou do lado da pia, segurando o pano de prato, e soltou uma risada curta, cortante, daquele tipo que você sente nos ossos. Você é esperta, não é, Mama Evelyn, disse, com a voz pegajosa de doçura falsa. Muito sensível, mãe. Não é diferente. E então veio a frase que eu guardaria na mente como se estivesse gravada em pedra. Minha mãe come o mesmo que o Lucky, então é igual. Não respondi. Não pisquei. Não recuei. Só olhei para a tigela de novo e depois para a do LY, aquela cerâmica em forma de osso, com metade do mesmo purê marrom. Melissa nem se sentou para comer comigo. Nunca se sentava. Sempre dizia que já tinha comido ou que estava em algum tipo de dieta. Mas eu percebia. Ela cozinhava apenas quando Daniel não estava. Comida quente, mas sem coração. O suficiente para que eu não reclamasse, mas nunca o bastante para me sentir satisfeita. Mudei-me para a casa deles 3 meses antes, depois de uma queda que quebrou meu quadril e deixou minhas mãos trêmulas. Precisava de ajuda, ou pelo menos era isso que meu médico dizia. Daniel insistiu, ofereceu, convenceu-me de que seria só por um tempo. Melissa sorriu, disse que fariam dar certo. Ah, se eu soubesse naquele primeiro sorriso, largo demais, branco demais, que algo estava podre por dentro. Mas aceitei. Não queria ficar sozinha naquela casa, não desde que Harold partiu. A primeira noite foi no quarto de hóspedes, minúsculo, com apenas uma cama de solteiro e a comoda que trouxe de casa. Sem cortinas, sem fotos, sem calor, só paredes e cheiro de água sanitária. Ela sorriu de novo. Não é muito, mas é melhor que um asilo, certo? Eu quis acreditar que era sincera, mesmo quando esquecia de me trazer os remédios ou dizia aos amigos que eu estava um pouco fora da casinha, ou quando trancava a geladeira à noite. Mas aquele jantar foi diferente. Fiquei sentada, olhando a tigela por mais alguns minutos. Peguei a colher novamente, mexendo devagar, vendo como o ensopado grudava no metal. Olhei para Lucky, que lambeu os lábios, abanando o rabo, esperando mais. Melissa se encostou no balcão, mexendo no celular. Come, Mama Evelyn, disse sem me olhar. É orgânico. Forcei um sorriso. Claro, dei uma colherada, só uma, o suficiente para que ela não suspeitasse que o resto seria descartado mais tarde, escondido debaixo de papéis na lixeira. Eu sabia que não podia brigar no terreno dela, com suas regras, sem plano. Depois do jantar, fui para o quarto, sentei na beira da cama.
As mãos tremiam novamente, mas não de idade. Tremiam de algo mais frio, antigo, que eu não sentia desde menina. Não dormi aquela noite. Ouvi cada clique do celular dela, o som das patas de LY no chão de madeira, o zumbido baixo da geladeira trancada. Quando finalmente a casa silenciou, fui até a cozinha, em silêncio, de meias, com o celular nas mãos. Debaixo da pia, na lixeira, encontrei o que procurava, uma caixa de papelão aberta, com a inscrição de Dog Gourmet Meals, Bull Order. Alguns latões vazios, mas um ainda intacto. Não peguei a lata, só tirei uma foto. Voltei para a cama. Não chorei. Não naquele instante. Tinha um plano. Dei a ela uma risadinha vazia, educada, a típica que você usa quando quer passar despercebida. Ela inclinou a cabeça, satisfeita consigo mesma. Aquele jantar não foi apenas comida. Foi um teste. Um teste que revelou tudo o que eu precisava saber. Limpando a boca com um guardanapo, levantei-me devagar. Ela acenou sem olhar. Vai descansar, Mama Evelyn. Assenti, caminhei pelo corredor, deixando meus chinelos arrastarem no chão, só para parecer cansada, inofensiva. Abri a porta do quarto, fechei com um rangido alto, esperei alguns minutos. Quando o riso dela desapareceu, saí novamente. Na lixeira, sob a camada fresca de papéis, encontrei outra vez a caixa ridícula, com letras douradas e fundo de madeira falsa. Latões de comida para cães, mas etiquetados, com código de barras, nada próprio para consumo humano, especialmente de alguém da minha idade. Tirei fotos com cuidado. O calor subindo pelo corpo não era medo, era determinação. Voltei ao quarto, olhei as fotos, respirei fundo. Nunca fui estranha à humilhação. A vida a serviu aos poucos, mas nunca assim, dentro da minha própria família. Melissa deixou claro desde o primeiro dia que eu era um incômodo. Nunca disse diretamente, mas os olhos, o desprezo velado, a indiferença. Tudo dizia mais que palavras. Eu sorri sozinha no escuro. Na manhã seguinte, esqueci a bengala na sala. Ela revirou os olhos ao me trazer. Perdi as chaves, culpei LY. Repeti coisas nas conversas, como se estivesse confusa. E ela devorava cada gesto, cada palavra, acreditando que me controlava. Mas meus olhos e ouvidos estavam mais atentos que nunca. Comecei a manter um diário digital, escondido, protegido por senha, disfarçado como padrões de tricô para a feira da igreja. Ali eu escrevia tudo. Cada detalhe. Cada ordem suspeita, cada gesto pequeno, cada falha proposital. Não era vingança. Ainda não. Era prova. Porque mulheres como eu raramente são acreditadas quando falam. Somos chamadas de dementes, dramáticas, amargas. Mas ninguém discute fatos. Os dias seguintes foram um jogo de paciência e observação. Melissa não percebia, mas eu começava a mapear cada rotina, cada movimento. Ela acreditava que eu era frágil, lenta, esquecida. Ela ria de mim, mexia com minhas memórias, fazia comentários sarcásticos sobre minha idade. Você se lembra de onde deixou a bengala hoje, mãe? Dizia ela com aquele sorriso que só as pessoas cruéis conseguem sustentar sem tremores. Eu sorria de volta, mas por dentro meu cérebro corria como um trem em alta velocidade, catalogando tudo, horários, padrões, fraquezas, oportunidades. Uma manhã, percebi algo estranho. A comida que ela me servia vinha de latas abertas, escondidas dentro de sacolas na despensa. Era a mesma marca que eu tinha fotografado dias antes, destinada a cães, mas em embalagens menores. O cheiro metálico, o sabor levemente adocicado, tudo conferia com o que senti naquela primeira noite. Minha mente se fechou em torno de uma palavra: perigo. Melissa queria me matar, não de forma direta, mas sutil, lenta, uma tortura disfarçada de cuidado. Eu tentei alertar Daniel. Sentei-me com ele no sofá, com a toalha da cozinha nos meus braços, e falei de forma calma, tentando não acusar, apenas informar: Daniel, acho que sua esposa está me dando algo que não devo comer. Pode ser perigoso,
ele me olhou com aquela mistura de preocupação e irritação. Mãe, você está exagerando. Ela cozinha muito bem, isso é paranoia. Mas eu não precisava que ele acreditasse ainda. Precisava sobreviver, entender a situação, reunir evidências. Melissa percebeu que algo mudará em mim. Antes, eu era uma presença decorativa na casa, quase invisível. Agora, estava atenta, vigilante. Ela começou a fechar mais portas, esconder latas, comprar coisas sem avisar. Mas eu sempre encontrava. Cada pequeno deslize dela, cada latinha fora do lugar, cada recado deixado para Lucky, era mais uma peça do quebra-cabeça que eu montava na minha mente. Uma tarde, Melissa saiu para trabalhar, deixando Daniel no escritório do lado. Eu aproveitei para abrir algumas gavetas da cozinha. Não encontrei nada de extraordinário, exceto uma caixa com envelopes endereçados ao Lucky Family Care. Cada envelope continha um tipo diferente de suplemento ou mistura estranha para animais, com instruções detalhadas, datas de validade e advertências. Era preciso paciência para entender a quantidade de vezes que ela já tentará me envenenar com algo que parecia comida. Voltei para o quarto e sentei-me na cama. O sol entrava pela janela, iluminando o papel e a poeira acumulada no criado mudo. Lembrei-me de Harold, meu marido, que sempre dizia: a paciência vence tudo. Nunca pensei que as palavras dele voltariam a mim dessa forma, numa guerra silenciosa dentro da minha própria família. Mas era isso: paciência, observação, cuidado extremo. Comecei a fazer pequenas alterações na minha rotina. Passava a noite com a porta entreaberta, o celular carregado do lado, as luzes apagadas, mas olhos atentos. Colocava sinais discretos na cozinha, marcadores nos latões de comida, etiquetas invisíveis para alertar se algo tivesse sido trocado. Cada movimento meu era estudado, cada gesto dela observado. Eu não podia falhar. Minha vida dependia disso. Houve um dia em que Melissa tentou me fazer comer um ensopado ainda mais estranho, uma mistura de carne, vegetais e algo que eu não conseguia identificar. Segurei a colher, olhei para ela e disse com calma: não estou com fome, obrigada. Ela franziu a testa, surpresa, mas não insistiu. Eu percebi então que ela subestimava minha força. A arrogância dela seria meu trunfo. Daniel continuava a ignorar sinais claros. Ele se prendia à esposa, às ideias dela, à rotina que Melissa criava para todos nós. Eu me sentia sozinha, mas não vulnerável. Cada dia era um teste, e eu aprendi a passar por eles com discrição. Comecei a planejar pequenas saídas da casa, caminhadas curtas, verificações externas, só para não ficar totalmente presa àquele ambiente hostil. E então veio o dia que mudou tudo. Melissa decidiu organizar uma limpeza geral na cozinha. Pediu que eu a ajudasse, e eu aceitei, sorrindo. Mas durante a faxina, ela me deixou sozinha perto da despensa. Minha atenção disparou. Abri algumas caixas, e o que encontrei me fez gelar: pacotes fechados de suplementos, frascos com ingredientes estranhos, latas não abertas, todas destinadas a mim. O plano dela era sistemático, cruel e calculado. Com as evidências na mão, comecei a gravar pequenas notas de áudio, descrevendo cada detalhe, cada intenção que percebia. Meu coração batia rápido, mas a mente estava fria e clara. Eu precisava de provas. Não era paranoia, era sobrevivência. Cada gravação, cada foto, cada etiqueta marcada se tornava minha proteção, minha arma silenciosa. À noite, sentei na beira da cama e respirei fundo. O que me surpreendia não era apenas o perigo físico, mas a frieza emocional. Melissa não tinha limites, não tinha compaixão. Daniel ainda era cego, ou fingia ser. Eu precisava aprender a me defender sem ser descoberta. Aprendi a sorrir com cautela, a falar palavras gentis com tom leve, e a observar cada gesto dela como um cientista observando um experimento perigoso. E foi assim que os dias se tornaram semanas. Cada refeição, cada movimento, cada frase era um teste que eu passava com cuidado extremo. Eu aprendi a navegar na casa como se estivesse em território minado, cada canto escondendo um perigo.
Mas nunca deixei o medo me consumir. Pelo contrário, ele me tornava mais atenta, mais forte. Eu percebi que a vida é assim, mesmo quando parece que todos estão contra você, há sempre uma forma de sobreviver. E eu sobrevivi. Com paciência, com observação, com a força que nem eu mesma sabia que possuía. E naquele momento, no silêncio do quarto, percebi que minha história não seria apenas sobre dor. Seria sobre resistência, inteligência e coragem silenciosa. As semanas passaram, mas nada parecia mudar. Melissa continuava sua rotina calculada, mas eu não era mais a mesma. Cada sorriso dela me lembrava do perigo, cada frase me lembrava que eu precisava ser cuidadosa. Eu comecei a planejar movimentos maiores, pequenos testes para ver se ela se revelaria ainda mais, para ver até onde a maldade dela chegava. Um dia, percebi que havia uma compra marcada para casa, algo que ela não me disse. Era tarde da tarde, e eu fiquei escondida na sala, observando-a colocar pacotes dentro do carro. Algo sobre a forma como ela sorria me deu arrepios. A sensação era clara: Melissa tinha um plano que incluía não apenas me machucar, mas me eliminar de vez. Foi nesse momento que percebi que não podia mais apenas observar. Precisava agir, mas com inteligência. Cada passo meu deveria ser calculado, cada gesto preciso. Eu comecei a registrar tudo. Tirei fotos das embalagens suspeitas, gravei pequenas notas de áudio descrevendo cada ação dela, cada frase suspeita. Tudo estava sendo documentado. A paciência não era mais apenas sobrevivência, era estratégia. E então veio a noite em que tudo mudou. Melissa decidiu que eu precisava ajudar a preparar o jantar. Eu aceitei, como sempre, mantendo o sorriso no rosto, mas dentro de mim estava a atenção máxima. Enquanto ela mexia nos ingredientes, percebi um frasco de pó estranho escondido atrás do armário. Minha mão tremeu levemente, mas não deixei transparecer. Troquei discretamente o frasco por um que eu já havia marcado com uma etiqueta falsa, uma troca minuciosa que ninguém perceberia. A tensão aumentou. Meu coração batia forte, mas minha mente estava calma, focada. Cada gesto meu era medido, cada olhar cuidadosamente calculado. Eu precisava provar que não era apenas vulnerável, precisava provar que podia lutar com inteligência. E, de fato, Melissa começou a demonstrar sinais de frustração. Pequenos comentários, olhares rápidos, gestos de impaciência, ela sentia que algo estava diferente, mas não sabia o que. Daniel continuava cego ou talvez relutante em ver a verdade. Ele conversava comigo, me perguntava se estava tudo bem, e eu sorria, dizendo que sim, porque precisava que ele continuasse alheio ao que estava acontecendo. Cada palavra minha tinha duas camadas, a superfície calma e a verdade silenciosa que só eu conhecia. Nos dias seguintes, comecei a testar limites. Coloquei pequenas câmeras discretas, organizei minhas saídas de maneira a registrar a casa, cada movimento suspeito. Melissa começou a se irritar de forma mais evidente. Um dia, derrubou um copo e disse com raiva contida: "Você está sempre no meu caminho, mãe." Eu apenas sorri, guardando cada palavra, cada gesto em minha memória, transformando o medo em estratégia. A sensação de perigo constante me deixava alerta 24 horas por dia. Cada passo na casa era medido, cada conversa era observada. Aprendi a reconhecer padrões: quando ela chegava de compras, quando ficava no quarto do Daniel, quando falava ao telefone. Cada detalhe era um mapa da maldade dela, e eu comecei a desenhar esse mapa mentalmente, linha por linha, passo por passo. Então percebi uma oportunidade. Melissa planejava um jantar especial, convidando alguns vizinhos para conhecer a casa. Era a chance perfeita de testar sua rotina sem correr riscos diretos. Fingi interesse, ajudei a arrumar a mesa, enquanto colocava discretamente meu celular em modo de gravação, captando conversas, passos, cada gesto suspeito. E, finalmente, o dia do confronto silencioso chegou. Melissa começou a falar alto, instruindo a preparação do prato especial. Eu segui cada movimento, registrando discretamente cada detalhe. Um frasco de tempero estranho apareceu, e eu o substituí rapidamente por outro seguro, com etiqueta falsa.
Ela não percebeu, mas sua expressão mudou por um segundo, um olhar rápido de frustração, como se algo estivesse errado. Nesse instante, compreendi algo vital: eu não era apenas uma vítima. Eu era uma estrategista silenciosa, transformando medo em força, observação em ação. Melissa poderia tentar me derrubar, mas eu tinha conhecimento, provas, inteligência. E aquele conhecimento me dava poder, mesmo em silêncio. Nos dias seguintes, comecei a intensificar minhas pequenas ações. Cada movimento dela era registrado, cada passo calculado, cada gesto suspeito anotado mentalmente e documentado discretamente. Eu estava construindo uma rede de segurança invisível, uma armadura silenciosa que me protegeria quando chegasse o momento certo. E, em meio a tudo isso, algo mudou dentro de mim. Eu não sentia mais apenas medo, sentia determinação. Cada ato cruel de Melissa era combustível para minha inteligência, minha paciência, minha estratégia. Cada olhar, cada palavra sarcástica, cada gesto de desprezo fortalecia minha mente e meu coração. Eu aprendi que a sobrevivência não é apenas escapar do perigo, mas antecipá-lo, compreendê-lo, neutralizá-lo. A tensão era constante, mas agora carregava um propósito. Eu não estava apenas esperando por um ataque, eu estava me preparando para um confronto silencioso, para provar que inteligência e paciência podem vencer crueldade e arrogância. E naquela noite, sentada à beira da cama, respirei fundo e sorri sozinha, percebendo que a guerra silenciosa havia começado. Eu não seria derrotada. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e vigilância constante. Eu sabia que cada movimento de Melissa poderia ser um perigo, mas agora estava preparada. Tudo o que havia documentado, cada câmera escondida, cada gravação, cada pequena anotação, me dava confiança. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha o controle, mesmo que silencioso. Chegou o dia em que tudo poderia explodir. Melissa decidiu organizar uma pequena reunião na casa, convidando alguns vizinhos e amigos do Daniel. Ela queria mostrar que ainda tinha domínio, que controlava a situação. Eu aceitei, como sempre, sorrindo e ajudando a organizar tudo. Mas desta vez, cada ação minha tinha uma camada de estratégia. Quando todos estavam reunidos, Melissa começou a agir como se fosse a anfitriã perfeita, mas eu percebi pequenas falhas. Seu temperamento estava mais evidente, sua frustração maior. Cada gesto dela estava registrado pelas minhas câmeras, e cada frase suspeita estava sendo capturada discretamente no meu celular. Eu sabia que, em qualquer momento, teria provas concretas se fosse necessário. Enquanto conversávamos, percebi que ela tentava me manipular diante dos convidados, fazendo comentários sutis sobre minha suposta incapacidade de cuidar da casa. Sorri, fingindo calma, mas por dentro estava calculando o momento certo. A paciência havia sido minha maior arma, e eu estava prestes a usá-la. Após a reunião, Melissa se retirou para o quarto do Daniel, provavelmente para continuar planejando algo. Eu aproveitei a oportunidade para revisar minhas gravações e organizar os registros de provas que vinha colecionando. Cada detalhe mostrava claramente a intenção de Melissa de me prejudicar, de minar minha segurança e até de me colocar em perigo. E, finalmente, eu tinha como provar. Decidi então confrontá-la, mas de forma estratégica. Não gritei, não ataquei, falei com firmeza e clareza, com cada palavra medida. Melissa, sei exatamente o que você tem feito. Sei das suas intenções e não vou mais ser vítima do seu comportamento. Ela congelou, incrédula, sem saber como reagir. Quando Daniel entrou no quarto, percebi que não podia mais confiar em que ele não tivesse visto o suficiente para finalmente entender. Mostrei a ele pequenas provas, gravadas de forma segura, para que entendesse que eu não estava exagerando ou inventando. Aos poucos, ele começou a perceber a gravidade da situação. Melissa, diante de evidências concretas e da firmeza da minha postura, ficou tensa. Sua arrogância começou a se desfazer, e pela primeira vez senti que tinha realmente poder sobre a situação. Não precisava gritar, não precisava de violência. A inteligência, a paciência e a estratégia silenciosa foram suficientes para mudar a dinâmica da casa. Nos dias seguintes, mudanças começaram a acontecer. Melissa ficou mais contida,
e eu finalmente consegui respirar sem o constante medo de suas ações. Daniel começou a se aproximar de mim de forma mais respeitosa, percebendo que a mãe que ele julgava fraca era, na verdade, extremamente forte e perspicaz. Essa experiência me transformou. Aprendi que a vida pode colocar pessoas cruéis em nosso caminho, mas também ensina a importância de paciência, observação e estratégia. Aprendi que não somos apenas vítimas, podemos ser arquitetas da nossa própria segurança e dignidade. Hoje, olho para trás e vejo cada momento de medo, cada gesto de crueldade, não como fraqueza, mas como catalisador da minha força. Eu não apenas sobrevivi, eu venci de forma inteligente, silenciosa, e com a consciência de que cada ação calculada me trouxe de volta a paz e o respeito que mereço. E assim, com o coração mais leve e a mente mais afiada, continuo vivendo minha vida. Cada dia é uma prova de que, mesmo diante da maldade e da traição, é possível permanecer firme, estratégica e vencedora. Melissa tentou me derrubar, mas quem realmente venceu fui eu, com paciência, inteligência e coragem silenciosa. E essa é a minha história, a prova de que nunca devemos subestimar a força de uma mulher que, mesmo com medo, decide lutar de maneira sábia e determinada.